A mesma pesquisa da Quest mostrou o presidente favorito para a Sim. reeleição em todos os cenários. Acho que a gente tem uma situação da polarização no Brasil e no mundo, né, em que você tem um eleitorado muito estratificado. Então, o eleitor que votou no Bolsonaro, o eleitor que se define como de direita, ele vai, por mais que ele possa sentir na vida real dele que as coisas estejam melhorando, por uma razão da polarização ideológica da extrema-direita com a esquerda, ele vai desaprovar o governo do presidente. Acabou a era do consenso. Acabou a era, no Brasil e no mundo, de 80% de aprovação, de 90% de aprovação. A gente tem uma sociedade extremamente polarizada em que o segmento em disputa não é a maioria. Você tem quem é de esquerda, você tem a extrema-direita que hoje lidera a direita está a reboque e dirigida pela extrema-direita, que vai dizer que é contra o governo Lula, pelas posições do presidente, pelo lado do presidente, independente do que o governo faça. Eu tô doido pro Flávio Bolsonaro, se for o candidato, falar de segurança pública. Por quê? Porque a gente vai falar de milícia do Rio de Janeiro. De Rio das Pedras, de Adriano da Nóbrega, que teve familiar assessor no gabinete dele, de escritório do crime. Qual é a autoridade moral do Flávio Bolsonaro para falar de segurança pública? Então, assim, nesse ponto, nós estamos preparados para fazer debate com qualquer um. Aliás, foi o presidente Lula que teve a coragem, desde a Constituição de 1988, que atribui a responsabilidade essencial da segurança para os governadores estaduais. Foi o Lula que teve a coragem, nesse governo, de mandar uma PEC para o Congresso para ter mais atribuição para o governo federal. Para chegar e dizer: olha, é um tema espinhoso, eu não vou fugir, não, eu vou matar no peito e vou fazer. Mas essa PEC Tá parada lá. é isso que eu ia falar. Essa Pois PEC é. tá parada, né? Co- Subiu Os, no go- telhado. os governadores de direita contra, a maior parte do centrão contra. Vamos fazer esse debate na campanha eleitoral. Por que que eles são contra que o governo do Brasil assuma mais responsabilidade na segurança pública? Eles estão dando conta sozinhos? Não me parece. O time da Faria Lima adora um bolsonarismo invernizado. Tudo que eles queriam é um Bolsonaro que coma de garfo e faca, que é o Tarcísio, né? Mas a Faria Lima não tem voto. Esse é o tema. Na direita, quem tem voto é o Bolsonaro. Então, na prática, quem o Bolsonaro indicar como candidato será o candidato. Tanto é que saiu a pesquisa Quest, que mostrou que o Tarcísio nem 2 dígitos faz quando o Flávio Bolsonaro está no jogo. Eu acho que a eleição ela vai ser marcada por 3 grandes temas. Quase. Primeiro tema, soberania nacional. Então, haverá uma discussão e um debate com a sociedade se a gente quer um Brasil com um projeto de desenvolvimento próprio, o Brasil como um país soberano que respeite o seu povo, ou o Brasil como uma colônia dos Estados Unidos, né? Que vem aqui, como vai lá e pega petróleo em outro lugar, vai aqui querer pegar nossas terras raras, querer pegar não sei o quê, né? Esse é um debate. Quem usou o bonezinho do MAGA vai ter que se explicar. Um segundo ponto que nós vamos tratar, e com certeza vai se debater na campanha, é a justiça tributária. Esse é o governo que, pela primeira vez, mexeu no vespeiro de taxar super rico no Brasil. Ah, mas é taxação, é imposto. Espera lá. O problema do Brasil é que o imposto, quem paga mais é trabalhador e classe média, proporcionalmente. Porque, inclusive, comparativamente aos Estados Unidos, à Europa, aos países da OCDE, nós temos uma baixa tributação das rendas, da alta renda de bilionário, e uma elevada tributação do consumo, que pega o trabalhador, pega a classe média. O presidente Lula começou a mexer nisso, zerou o imposto de renda do povo e super rico vai ter que começar a pagar. Esse tema nós queremos debater. Qual é a posição daqueles que vão ser nossos adversários? E um terceiro ponto é a defesa dos trabalhadores. Este é o governo que defende o fim da escala 6 por 1. Nós queremos aprovar 2 projetos importantes ainda esse ano. Um deles é o fim da escala 6 por 1. Fim da escala 6 por 1
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, hoje a máxima é de 44 horas, sem redução de salário. Esse ponto é uma defesa do presidente Lula e do nosso governo. O segundo é garantir direitos para os trabalhadores de aplicativos. Isso é muito importante. Veja, hoje nós temos mais de 2 milhões de trabalhadores no Brasil. Pega um motorista de Uber. Guilherme, o carro é dele, o trabalho é dele, a gasolina é dele. Se fura o pneu, ele é que tem que trocar. Se sofre um acidente, é um problema dele. E a cada viagem que ele faz, a Uber, a 99, qualquer empresa, fica com uma fatia que às vezes passa 40%, 50%. O cara faz uma viagem que nós estamos pagando R$100, ele recebe 50, 60, só por fazer a intermediação tecnológica, sem nenhum custo, sem nenhum risco. Eles chamam de taxa de retenção, né? Isso é uma taxa de exploração, uma taxa de agiotagem. A mesma coisa em relação às empresas de delivery, de entrega, o iFood e as outras empresas de entrega. Quer dizer, a gente gosta de receber a comida quentinha na nossa casa. Eu também gosto, eu peço na minha casa. Agora, vamos olhar para aquele motoboy que debaixo de chuva está trabalhando nas piores condições, que precisa ter direito a um ganho mínimo, que precisa ter direito a pontos de apoio, um lugar para ele usar o banheiro, para ele carregar o celular dele, que é um instrumento de trabalho, para ele descansar durante o dia. Precisa ter direito à transparência do algoritmo, que eu já ouvi de muitos motoboys que, se ele não atende um pedido, porque está almoçando, às vezes, ele fica um tempão sem receber um outro pedido, porque o algoritmo dá uma punição porque ele não atende. Que é isso? Né? Quer dizer, é a tecnologia do século XXI com a exploração do XIX? Não pode ser assim. A minha história me dá o maior orgulho. Eu não participei de orçamento secreto, nunca fiz esquema, nunca usei mal a coisa pública, não tenho qualquer acusação dessa natureza, sequer a meu respeito. A minha história foi dedicar o meu tempo e a minha energia para lutar junto com as pessoas que precisam de casa, que lutam por moradia. Existe, lógico, um preconceito tremendo contra o movimento social, né? É importante dizer, e sempre disse isso, mas é sempre bom reiterar, em tempos de fake news, o movimento sem teto nunca invadiu, ocupou, o que quer que seja, a casa de ninguém. O que o movimento fez, historicamente fez, antes de eu atuar no movimento e depois que eu deixei de atuar no movimento, foi identificar imóveis em situação ilegal, com dívidas muitas vezes que o valor do próprio terreno, maior que o valor do próprio terreno, e pressionar para que se cumpra a lei, o Estatuto da Cidade de 2001, que esses imóveis sejam desapropriados para utilidade pública, para a construção de moradia popular. Essa é a luta do movimento, é legítima, eu defendo, o presidente Lula defende, recebe os movimentos sociais, respeita os movimentos sociais e ter me trazido para a Secretaria-Geral da Presidência, para o Palácio do Planalto para trabalhar com ele, é uma expressão também, não só da relação minha com o presidente, mas do respeito que ele tem ao movimento popular brasileiro. Tarcísio toda vez ou outra flerta dizendo que quer ser candidato à presidência da República. A esposa dele esses dias publicou uma nota na rede social dizendo que era o marido dela que deveria ser o novo CEO do Brasil. Gente, olha o nível, né? CEO. Tratar um país como se fosse a gestão de uma empresa privada. Isso mostra a cabeça tacanha, a falta de projeto nacional, a falta de projeto popular. Porque se o presidente é CEO, ele deve enxergar a população como seus empregados, né? Então, é algo que é triste até de se ver. Mas o palanque de São Paulo, Vera, ele vai ser definido no tempo certo. Porque, por mais que o Bolsonaro tenha lançado o Flávio, me parece que deverá ser o candidato à presidência, parece que o governador Tarcísio e o grupo dele não ficou muito contente com isso. Então, vamos esperar o que eles vão fazer e isso influi no palanque lá.